Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Vamos até o livro de Gênesis, então. Abra no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 4. Está escrito assim, presta atenção. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Ou seja, se você olhar para o mapa que traz a caminhada de Abrão, você vai ver que ele sai de Harã e vai descendo até chegar em Siquém. Porém, ele continua descendo. Ele vai para o sul e continua descendo. E hoje nós vamos justamente meditar na importância da pessoa saber caminhar com Deus, saber aonde ficar, não se deixar levar pelas aparências ou pelas circunstâncias, ou pelo quadro, pelo cenário em volta. Mas eu quero reler para você essa parte aqui, do versículo 4 e o 5. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão e Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Tinha ocupante na terra, tinha gente lá. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora eu vou reler apenas os versículos 5, 6 e 7. E tomou Abrão e Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Qual era o objetivo? Terra de Canaã. Aonde que eles deveriam ficar? Na terra de Canaã. Para onde que Deus tinha mandado? Terra de Canaã. Saíram com esse objetivo. Tinham isso em mente. Mas Abrão vai continuar descendo para o sul. Quer dizer, havia uma meta. Eles tinham uma ordem. Mas essa ordem vai ser transgredida.
Os limites, inclusive geográficos, não serão respeitados. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém. Siquém é a primeira cidade de Canaã, para quem vem de Harã. E em Siquém, ele foi lá na sombra do carvalho de Moré, mas ele viu cananeus na terra. Mas em Siquém, apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora eu vou ler só o versículo 7 e você repete comigo. Amém? E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém? Nesse pequeno trecho nós vamos encontrar muitas lições. Vamos ver coisas que parecem irrelevantes, mas que definem o futuro de uma pessoa. Mas eu queria perguntar para você, com toda a sinceridade: você acredita que este homem ouviu a voz de Deus e saiu da Babilônia, lá de Harã, e foi para Canaã e chegou em Siquém? Quem acredita nisso? Levante a mão. E você acredita que em Siquém Deus apareceu para Abrão? Quem acredita? Levante a mão. Pastor, eu acredito porque está escrito ali. Eu também. Eu só acredito porque está escrito. Acredito que em Harã ele ouviu a voz, entrou em conflito pessoal, mas tomou uma decisão porque creu, e foi com tudo, e chegou em Siquém. E em Siquém, apesar da terra estar ocupada pelos cananeus, ali Deus lhe apareceu. Porque ele ficou preocupado. Já tem gente aqui? Mas Deus lhe apareceu para confirmar a promessa. Você acredita nisso? Eu também creio. Então vamos desocupar as nossas mãos e dar a melhor salva de palmas possível para a palavra de Deus. Mas enquanto você aplaude, abra a tua boca e dá glória a Deus. Isso, aplaude e glorifica. Vamos glorificar este Deus, o Deus de Abraão, o nosso Deus. Abra a boca, diga glória, glória, glória a Deus. Pai querido, nós queremos ser ensinados pelo Senhor. Queremos aprender a Tua palavra. Vem agora, Pai. Vem, Senhor, vem ministrar a Tua palavra. Toma o lugar do pregador, toma a boca do mensageiro. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Abrão nem parecia ter 75 anos de idade. O homem estava numa euforia só, numa disposição total. Parecia um garoto, animado com um novo projeto de vida que ele havia recebido em Harã, ainda na Babilônia, lá no extremo norte da Babilônia. Deus lhe deu uma direção, Deus lhe deu um sonho, Deus lhe mostrou um projeto bem-sucedido, Deus fez promessas gloriosas, promessas grandiosas. Puxa, aquilo ficou ecoando na mente daquele homem de 75 anos. Ele decidiu: vou largar tudo. Do jeito que Deus falou, eu vou renunciar tudo. E Abrão, de fato, ele deixa a terra em que nasceu, ele deixa a Babilônia, porque a Babilônia, nós já vimos, era um centro de ocultismo e feitiçaria. Ele sai da Babilônia, ele deixa tudo para trás, parentelas, amigos, agregados, e ele pega a mulher e
o sobrinho Ló, que era órfão, o seu pai tinha morrido, ele era filho do irmão mais novo de Abrão. Abrão, compadecido que o rapaz é órfão, falou: vem com o tio, vem comigo. E trouxe Ló com ele, e eles desceram, e vieram descendo, até chegar em Siquém. Falando assim: Abrão saiu de Harã e chegou em Siquém, parece que, está numa estação e desceu na próxima. A impressão que dá é essa. Mas na verdade não foi assim. De Harã até Siquém são aproximadamente 550 quilômetros. 100 quilômetros a mais do que a distância de Rio de Janeiro a São Paulo. Poxa, quando eu faço esse trajeto de carro, eu vejo como o nosso país é grande e como tem estrada nesse país. Eu falo, como demora para chegar no Rio de Janeiro, não é? Quando eu venho de carro eu fico cansado. São 4 horas e meia de viagem, 5 horas dependendo da velocidade. E eu fico cansado. E Abrão não estava de carro. Também não tinha trem, não tinha ônibus e não tinha avião. Foi pé por pé, passo por passo. Para ele a caminhada foi muito difícil. E o que é mais interessante é que ele sai totalmente motivado, só por causa de uma voz. A alegria, o entusiasmo, a euforia, a disposição, a alegria, tudo por causa de uma voz que falou com ele lá em Harã, na Babilônia. Uma voz apenas. Mas que voz! Quando ele ouviu aquela voz, a vida dele mudou. Ele passou a sonhar, ele passou a sentir a vida, ele passou a sentir a alegria. Ele não olhava mais para sua carcaça de 75 anos. Fazer uma viagem dessa, trazendo mulher, sobrinho, camelo, cavalo, sei lá, jumento, algumas ovelhas, não é? Trazendo um rebanho com ele, trazendo empregados com ele, porque o pai dele morreu. É lógico que ele absorveu alguns empregados e trouxe também esses empregados com ele, o que tinha sido acrescentado lá em Harã. E ele vem a pé, liderando esse grupo, numa viagem por montanhas, por vales, por desertos perigosos, a pé, amados. Lugares cheios de pedras e sandália, não um sapato confortável, não, sandália de couro, chapada, daquela que você tem que, sentir o chão mesmo, sem nenhum conforto. Ele veio 75 anos, 550 quilômetros aproximadamente, a pé. Isso que é fé, fala sério. Isso é que é fé, que disposição. Porque somente a fé pode explicar essa viagem maluca que ele está fazendo. Contra tudo e contra todos. Pessoal lá em Harã, você está maluco? Fazer uma viagem dessa na tua idade? Para onde você vai? Ele nem sabia para onde ia, só sabia que era para Canaã. Para que lado que fica Canaã? É descendo, ó. Desce, é que nem eu falar para você, O mar está ali, a gente está na praia. Eu falo para você, vamos até a África. E você fala, como é que a gente vai lá? É fácil, é só ir reto sempre, a gente vai dar lá na África. Não é? Como é que eu vou para Canaã? É fácil. É só ir reto, sempre para o sul. E ele fez esse caminho. Ele tem uma motivação, uma força interior. Ficou possuído de uma vontade que ele nunca tinha experimentado antes na sua vida. Tudo por causa de uma voz que ele ouviu. Mas não uma voz qualquer. A voz de Deus. Fala sério. Isso que Abrão, aos 75 anos de idade, está sentindo, você já não sentiu também? Fala sério. Hein? Não teve um momento na sua vida que você estava sem rumo, sem direção, sem projetos, sem esperança, sem ânimo, não é? Não teve um momento na sua vida que parecia que nada de novo iria acontecer? E de repente você ouviu uma voz que mudou totalmente a sua vida.
Uma voz que não falou só no ouvido, falou no coração, falou na alma, penetrou até a divisão da alma e do espírito. Uma coisa nova que você nunca tinha sentido antes, não é? Uma coisa totalmente diferente. E isso mudou a tua maneira de ser, mudou a tua maneira de agir, de pensar. Você começou a encarar as lutas, os problemas, as dificuldades de uma maneira inédita. Você passou a ver coisas que não via antes. E olha que coisa maravilhosa, amados. Em Harã foi só uma voz, mais nada. Ele não tinha um papel escrito, ele não tinha um contrato assinado, ele não tinha testemunhas daquilo, era só ele e a voz. Isso acontece e está acontecendo com você, e cada vez vai ser uma coisa maior, mais poderosa na sua vida. E foi justamente essa voz que você ouviu ontem. E essa voz que você ouviu ontem falou para você voltar hoje. E enfrentando dificuldades, trânsitos, cancelando compromissos, deixando tanta coisa para trás, você veio. E no entusiasmo só, eu olho para você, eu vejo que você está assim, ó. Eu vejo que você está na euforia. Você está se sentindo um garoto, uma garota de 20 anos. Está no maior entusiasmo. Se prepare. Porque nessa caminhada você vai dar em Siquém. E em Siquém vai acontecer uma coisa nova na sua vida, um progresso espiritual. Em Harã foi só uma voz, mas em Siquém, quando Deus viu Abrão em Siquém, Deus ficou tão satisfeito porque ele veio, que Deus apareceu para ele. Ontem você ouviu só uma voz e veio hoje. E hoje Deus está tão feliz de ver você aqui dentro, que eu te garanto, você também vai ver a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus também vai se revelar mais para você, de uma maneira inédita, de uma maneira nova. É um progresso espiritual. Quando a pessoa resolve caminhar com Deus, os primeiros passos são difíceis mesmo, não é? Mas olha só, por que Abrão foi? Porque ele tem fé. E por que ele manifestou essa fé? Porque ele era um homem temente, não adorava ídolos, não adorava imagens, ele queria Deus, ele tinha sede de Deus. E por causa da fé, ele resolveu obedecer. E ele só obedeceu porque tinha fé. Olha que interessante. E porque tinha fé, obedeceu. Vamos comparar o seguinte, é como se a fé fosse o pé direito e a obediência fosse o pé esquerdo. Então, porque ele tinha fé, ele deu o primeiro passo. E por causa dessa fé, ele obedeceu. E ele obedeceu porque tinha fé, e ele, por causa da fé, obedeceu. E ele obedeceu porque tinha fé, e por causa da fé, ele obedeceu. É assim que se caminha com Deus, passo por passo. Uma marcha que parece que nunca termina, mas no final você chega na terra prometida. Nós estamos peregrinando nesse mundo, amados. Não sabemos quando que nós vamos chegar. Mas uma coisa eu te garanto, essa caminhada nossa com Deus termina na Canaã celestial, na presença do Deus Todo-Poderoso. Não é uma caminhada em vão, não é uma viagem inútil. Você vai chegar no destino final. Abrão, o que ele pensava enquanto ele caminhava? Vamos nos colocar na posição de Abrão? Eu tenho certeza absoluta que a mulher à noite perguntava, para onde nós estamos indo? Ele dizia, para um lugar que Deus mandou. E é longe? Não sei. Quando a gente chega? Não sei. Aquela ansiedade, aquela curiosidade da mulher, não é? E ele também estava curioso. O que você achava que passava na cabeça de Abrão, particularmente? Abrão devia estar assim, poxa, Deus falou que eu chegando lá, Ele vai fazer de mim uma nação.
Será que em algum momento passou na cabeça de Abrão que, chegando em Canaã, os cananeus, os moradores do lugar, ficariam tão felizes com a sua chegada que o coroariam rei? Será que ele pensou que ele se tornaria rei de uma nação? Farei de você uma nação? Será que lá eu vou ser rei? Passou isso na cabeça dele? Eu acho que passou muita coisa. Porque era uma caminhada de esperança, era uma caminhada de fé, era uma caminhada de obediência, era uma caminhada sem ver nada. Deus não deu um papel assinado, foi só a voz. Vai para lá e far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei grandissimamente, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso ficava na cabeça dele o tempo todo. O que será que vai acontecer em Canaã? Será que passava na cabeça de Abrão que Deus estava mandando ele para um jardim do Éden? Será que ele imaginava que a terra para onde ele estava indo era um lugar próspero, evoluído, adiantado, hein? Um lugar que fervilhava, um lugar cheio de atividade, um lugar prazeroso? Será? Será que ele pensava que encontraria assim um verdadeiro paraíso? Poxa, Deus não vai me dar qualquer coisa, não é? Deus vai me dar uma coisa boa. Muito tempo depois, Moisés, que nunca tinha visto Canaã, saiu do Egito para levar o povo, os descendentes de Abraão, para Canaã, de volta para Canaã, libertando da escravidão. Sempre acharam que encontraram um paraíso, a terra que mana leite e mel. Mas quando Abraão chegou em Siquém, ele começou a olhar, ele falou: tudo bem, aqui Deus me apareceu, deixa eu fazer um altar em gratidão. E Abraão fez uma oferta ali para Deus. Mas depois ele desarmou a tenda e continuou andando. Continuou andando porque ele não encontrou esse paraíso na terra. Ele não encontrou uma terra cultivada, frutífera. Ele não encontrou uma terra pronta. Ele não encontrou um pasto verdejante. Ele não encontrou um jardim florido. Ele não encontrou cachoeiras e cachoeiras de água, paisagem magnífica. Quando ele olhou aquela terra, a terra estava desolada. A terra não tinha nada. Abraão, não sei se ele ficou decepcionado, mas ele continuou andando. Continuou andando e ele foi para um lugar que ficava entre Betel e Ai. E é interessante isso, porque Betel quer dizer casa de Deus e Ai quer dizer ruína. É bom você anotar isso aí na escritura, na página ao lado. Ele ficou, conforme diz aqui o versículo 8, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ele ficou no meio. E acho que esse foi o problema de Abraão. Ele ficou no meio. Ele começou a analisar a terra e viu que havia muita fome lá. Ele começou a analisar aquela terra com os olhos da carne, com muita frieza. O potencial da terra. Abraão não entendeu que Deus dá a bênção, mas a bênção tem que ser trabalhada, amados. Deus, ele dá a bênção, mas nós temos que trabalhar em cima da bênção. Abraão recebeu a terra, mas ele tinha que trabalhar a terra. A terra é essa, é tua, estou te dando. Quer um jardim? Transforme em um jardim. Quer uma terra fértil? Are a terra, limpe a terra, semeie a terra, regue a terra. Ele não entendeu. Ele achou que Deus daria tudo embalado para presente, ele só ia abrir e falar: agora
deixa eu aproveitar a vida. E Abrão, ele obedeceu a Deus em parte. Ele fez o que Deus ordenou, mas não perfeitamente. Primeiro erro de Abrão. A ordem do Senhor foi clara: sai da tua terra, isso ele fez. E do meio da tua parentela, isso ele fez. E vai para a terra que eu te mostrarei. Mas olha só, era para renunciar a parentela toda. E ele levou o sobrinho junto. Ele não obedeceu perfeitamente, que nem nós. A gente às vezes sabe o que Deus está querendo, mas a gente não é perfeito, não faz a coisa direito, né? Ele tinha que ter deixado Ló lá em Harã. Ló, cuida da sua vida. Eu ouvi uma voz aí, eu preciso obedecer essa voz. Eu não vou poder te levar, meu sobrinho. Eu gosto muito de você, eu te amo, mas eu não posso te levar, você vai ter que ficar aí. Ele leva Ló, e Ló vai ser uma fonte de problemas para Abrão. O tempo todo vai gerar problemas, mas ele errou nesse ponto. Não era para ter levado Ló. Esse primeiro passo de Abrão deveria ter sido um passo firme. Pá! Mas foi um passo assim. Ló, vamos comigo. Foi um passo vacilante. Foi um passo, o primeiro passo foi imperfeito. Ele levou Ló. E o segundo ponto que está prejudicando o segundo passo de Abrão é que ele está analisando carnalmente a situação a seu redor, com os olhos humanos, com os olhos carnais. E ele vai, olha só o problema, entre Ai e Betel. Betel quer dizer a casa de Deus, Ai quer dizer ruína. Ele está no meio, entre a bênção e a maldição, entre o sucesso e o fracasso, entre a vitória e a derrota. Ele está no meio. E esse lugar aqui onde ele se colocou no meio é um problema sério. É um problema muito sério esse lugar onde ele está, entre Ai e Betel. Ele está entre o sucesso e a ruína. Nesse local que ele está, de um lado está o Monte Ebal, que é o monte da maldição, e do outro lado está o Monte Gerizim, que depois Deus vai mostrar que é o monte da bênção. Na lei de Moisés, 2 montes. Justamente ele está entre esses 2 montes. Não apenas entre Betel e Ai. Ele está entre os 2 montes que a lei de Moisés depois vai definir. Ebal, o monte da maldição, e Gerizim, o monte da bênção. Vamos ver esse local que ele ficou no meio. Vamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27. Vamos ver o versículo 12. Eu vou ler sem comentários para a gente não perder tempo. Eu quero te mostrar aonde ele está, porque ali há um contexto espiritual. Um contexto espiritual não revelado ainda, mas há. Deuteronômio 27, versículo 12, está escrito assim: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo, Simeão e Levi, e Judá, e Issacar, e José e Benjamim. E estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Ruben, e Gade, e Aser, e Zebulon, e Dan, e Naftali. E os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagens de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá: amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: amém.
Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a auréola do seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha do seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Esse nós temos que falar amém 2 vezes. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então no monte Ebal, era o monte da maldição. Abrão fez a sua tenda entre Betel e Ai, entre a casa de Deus e a ruína, e justamente entre o monte Ebal, que é o monte da maldição, só tem maldição ali, e o monte Gerizim, que é o monte da bênção. E o monte da bênção diz o seguinte, capítulo 28 mesmo, de Deuteronômio, versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha só. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Por que Abrão, ele vai começar a perder a bênção? Porque ele não sabe, ele não tem conhecimento, que quando a gente ouve a voz de Deus e obedece fielmente, nós somos benditos aonde nós estivermos, na cidade ou no campo. Ele está olhando Canaã em redor, ele fala, aqui não dá, aqui não dá. O monte da bênção está longe dele, porque ele está no meio, entre os dois. Ele não tomou uma posição, entenda isso. Ele não definiu a sua posição, ele está no meio. É como alguém que fica em cima do muro. Continuando aqui, Bendito o fruto do seu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Onde é que o Senhor vai te abençoar? No lugar que Ele te pôs. Na terra que te der o Senhor teu Deus. Abraão está olhando aquela terra e não está entendendo que a bênção está ali. Continuando. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Bênção, fartura, na terra que o Senhor deu, no lugar que o Senhor colocou. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. A fé sem obediência é uma fé manca. São os 2 passos da fé. Tem que ouvir e fazer, guardar e fazer. Abrão está vacilando. Ele está no meio termo. Já errou levando Ló. Já está com impedimento aí para que as bênçãos fluam na sua vida. Ele não renunciou a tudo. E agora se coloca numa posição intermediária.
quando deveria ter definido a sua posição diante de Deus. A pessoa que fica entre Betel, que é a casa de Deus, e Ai, que é a ruína, a pessoa que quer transitar, não é? Ora em Betel, ora no mundo, pessoa que quer caminhar entre os dois caminhos, se ela estiver fora de Betel, só resta Ai, ruína. É impossível a pessoa querer ser abençoada em Ai, porque Ai só tem ruína. Lá só tem maldição. A bênção está em Betel. Em Ai só tem desgraça, sofrimento. Quando a pessoa quer andar entre a bênção e a maldição, achando que pode ter um trânsito perfeito nos dois caminhos, essa pessoa está manquejando na fé. O profeta Elias uma vez reuniu o povo de Israel, os descendentes de Abraão, e falou exatamente isso. Quero que você vá comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Continua em cima do muro, continua no meio de dois caminhos. Ninguém pode ser abençoado no meio termo. Ou anda direito com Deus ou não anda. Não dá para ficar entre Betel e Ai. Não dá para ficar entre o monte Gerizim, que é o monte da bênção, e o monte Ebal, que é o monte da maldição. Quando a pessoa está fora do monte Gerizim, quando a pessoa está fora de Betel, só resta Ai e Ebal, o monte da maldição. Elias falou para o povo: até quando vocês vão viver assim, cocheando, hein? Olha só, cocheando, não está andando direito, não está andando direito, está cocheando, é coxo da perna, está cocheando, não anda direito no caminho. O Senhor Jesus, quando estava aqui no nosso planeta, Ele falou a mesma coisa. Quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não dá. Não dá para fazer um ecumenismo da fé. Não dá. Olha, eu gosto muito de Jesus, mas eu sou fã de São Jorge. Com todo respeito, não dá. Com todo respeito à sua religião, não dá. O pessoal não pode cochear entre dois caminhos. O pessoal não pode achar que pode vir em Jerusalém, a casa de paz, ou em Betel, a casa de Deus, e frequentar também Sodoma e Gomorra. A pessoa não pode achar que isso dá certo. A pessoa não pode estar entre dois caminhos, um pé na igreja, outro pé no mundo, o famoso, crente Raimundo que o pessoal fala. Vive entre dois caminhos. Ele acha que dá certo, não dá. Vem na igreja domingo de manhã e à noite vai para o bar. Não dá certo, amados. A pessoa não pode ter uma fé dividida. Jesus disse: não dá. É como você colocar o pé em dois barcos, duas canoas. Não dá. Tentar se equilibrar entre dois caminhos. Abraão, infelizmente, no segundo passo, ainda não definiu a sua posição, está analisando a situação e está vacilando. E começa a caminhar na direção errada. Começa a ir para o sul. Era para ele ficar em Canaã. E ele vai continuar indo para o sul, que vai dar no Egito. Hoje a questão é que Deus quer pessoas fiéis, capazes de renunciar a tudo, de maneira 100%, e andar com fé e obediência sem vacilar. Deus procura esse tipo de gente para abençoar.
Deus ele não quer pessoas que titubeiem, pessoas que vacilem, pessoas que amarelem diante do perigo, que fiquem olhando as circunstâncias, que tentem viver apenas pela vista. Deus ele quer pessoas e tem prazer em alguém que não vive por vista, que anda pela fé. Deus diz na sua palavra: o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Qual é o prazer de Deus? É encontrar alguém que confie nele. Deus está querendo pessoas assim para fazer grandes coisas. Deus não pode ter no seu time, não é? Para atender esse grande projeto mundial. Ele não quer pessoas que se acovardem, que se frustrem à toa. Qualquer lutinha que aparece já pensa em desistir. Qualquer dificuldade que se apresenta já pensa em recuar. Desanima com qualquer probleminha. Todo mundo tem problema. Mas a pessoa, se ela age desse jeito, ela não serve para o projeto bem-sucedido de Deus. Abraão é um aprendiz na fé, assim como nós também. Ele ainda não sabe tudo. O problema é que Abraão não tem ninguém para ensinar. Deus fala com ele e obedece se quiser. Deus não fica lá no ouvido de Abraão: Abraão, espera um pouquinho. Por acaso eu estou mandando você para o Egito? Qual foi minha ordem, Abraão? Deus não está lá insistindo com ele. Qual foi minha ordem? Eu falei para você ir para Canaã e depois descer para o Egito? Deus não está lá no ouvido dele, não. Deus dá ordem e a pessoa tem que obedecer. Se a pessoa transgride essa ordem e quer caminhar com Deus e acaba cocheando entre dois caminhos, Deus deixa. Deus deixa, porque a pessoa vai aprender do modo mais difícil. Abraão vai aprender do modo mais difícil. Agora nós não precisamos aprender do modo mais difícil, porque tem aí a experiência de Abraão, tem aí a palavra de Deus, não é? E nós podemos aprender até com os erros que ele cometeu. Deus quer que tipo de pessoa? Primeiro, alguém que ouve a voz, que coloque Deus acima de tudo, acima de pátria, acima de parentela, acima de família, acima de trabalho, acima de negócios. Deus quer pessoas que o amem acima de tudo, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. E pessoas que confiem nele cegamente, isso é, que não vejam circunstâncias, nem andem pela vista humana, mas que confiem em Deus. É como um cego mesmo, confiar cegamente. Não está vendo nada, eu só sei que Deus me segura pela mão e me leva. A pessoa continua andando, seguindo a ordem que Deus mandou. Para que lado que é Canaã? É para lá. Vai sempre reto que você chega lá. Vai sempre reto que você chega lá. Abraão chegou lá em Canaã e começou a fazer assim, ó. Começou a zigue-zaguear. A princípio a desculpa era para conhecer a terra, mas na verdade ele estava se decepcionando cada vez mais. Puxa, será que ele pensou? Vem cá, Deus está me dando isso aqui, é? Quem sabe ele não ficou contente. Ele não ficou contente com o presente. Ele vai continuar descendo. Ele vai pela circunstância. Aqui não é bom não, preciso descer mais. E vai terminar no Egito. Deus quer pessoas que confiem nele, que saibam que ele é poderoso para suprir, para sustentar, para guardar, para abençoar aonde a pessoa está. Deus quer pessoas que fiquem em Betel, que não se aproximem de Ai e nem fiquem no meio termo. Deus quer pessoas que permaneçam no lugar que ele trouxe, no lugar que ele colocou. Deus não mandou você vir aqui hoje? Pensa um pouquinho. Deus mandou. Que propósito que ele tem em trazer você aqui? Em falar para você todas essas coisas. Deus tem um plano para te abençoar. Deus tem um projeto bem-sucedido para a sua vida. A palavra vai servir para você ganhar tempo, economizar etapas, evitar sofrimentos e dissabores. Para que tropeçar, cair, se enlamear toda? Se Deus já está mandando orientação, Deus quer pessoas fiéis que andem com Ele. Quero que você vá comigo no Salmo de número 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6.
Deus falando, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Qual é o problema que Abrão tem ali? É um aprendiz na fé, não tem um instrutor permanente, uma orientação 24 horas, e Deus age desse jeito mesmo. Deus não é de ficar falando. Assim como não é uma oração repetitiva que Deus vai ouvir, Deus também não fica falando toda hora. Ele não quer que a gente fique repetindo a oração com Ele, e Ele também não tem o costume de ficar repetindo as coisas toda hora na cabeça da gente. Ele fala e Ele espera que a pessoa creia. E se a pessoa crê, se a pessoa tem fé, ela dá o primeiro passo. E se ela tem fé, ela obedece. E ela vai nessa caminhada, passo por passo. Não importa quanto dure a caminhada, quão longo seja esse novo caminho que Deus está apresentando, mas Deus quer que a pessoa permaneça no caminho. Deus não quer que a pessoa vá dar uma espiadinha lá no Egito. Vamos ver se lá é bom. Será que a bênção está lá no Egito? Deus não quer que a pessoa fique pensando em outra possibilidade. Deus, Ele quer exclusividade e Ele quer obediência. Ele procura os fiéis da terra. Sabe o que é Deus ficar o tempo todo assim, olhando para o planeta? Aí Ele acha um fiel e fala, é nessa pessoa que eu vou investir. Nesse exato momento, Deus está olhando para cada pessoa aqui dentro. Ele sonda os rins e os corações. Deus, Ele procura pessoas fiéis. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus, Ele procura pessoas fiéis. A perfeição, Ele vai trabalhar, assim como Ele faz com Abrão. Você acha que Ele vai desistir de Abrão por causa dessa mancada que Ele já deu? Ele já deu 2 mancadas, no primeiro e no segundo passo. Por enquanto foram só 2 passos, e nos 2 passos Ele já deu mancada. Primeiro Ele leva Ló, segundo Ele fica numa posição intermediária entre Betel e Ai. Como Abrão não definiu a sua posição, e ele não está em Betel, só resta a ruína. Se a pessoa não sobe para Betel, só resta descer para Ai. E em Ai não tem bênção. Ai só tem desgraça. Em Ai só tem maldição, só tem ruína. E ele vai descendo. Quem não sobe, desce. Não tenha dúvida nenhuma. Ele não está subindo, ele está descendo. Ele está indo para o sul. Sua vida vai piorar. Sua vida vai ficar complicada. Abrão vai se meter em confusões terríveis. A gente se mete em cada confusão na vida porque não sabe obedecer direito. Dentro de tudo que Deus falou com você, Ele quer uma posição. Você vai ficar no meio termo? Não batiza, continua vindo na igreja, mas não batiza. Você vai ficar nessa posição intermediária? Não desce as águas nunca? Tem que definir. Ou batiza ou não batiza, um dos dois. Agora continua vindo na igreja, mas não batiza. Pensa bem. Não estou falando isso para uma pessoa, estou falando para todos que não são batizados e que estão em dúvida. Deus te trouxe aqui. Você tem que definir a posição. Eu vou batizar sim. Vou descer as águas. Ou não vou. Aí você também tem as consequências. Tudo gera consequências. Se Abrão tivesse ficado em Betel e tivesse ficado em Canaã, a história seria mais rica de bênçãos. Mas ele desce. É uma escolha, é uma decisão. Porque ele ficou no meio termo, ele ficou entre Betel e Ai. Deus quer que a pessoa defina direitinho, que a pessoa seja capaz de crer, capaz de obedecer, capaz de renunciar a tudo e ficar aonde Deus mandou a pessoa ficar. Deus te trouxe aqui, Deus tem um plano na tua vida. Você acha que a tua bênção está no Egito? Você acha que a tua bênção está no mundo? A tua bênção está aqui. A promessa de Deus foi feita aqui. É aqui que você vai ser abençoado. O diabo também fala, viu? Não é só Deus que fala, não. O diabo também fica no nosso ouvido. Vai para o Egito, vai para o Egito. Uma escapadinha rápida não tem nada.
Você que pensa que não tem nada demais. Tem sim. Vai gerar consequências desastrosas na tua vida. Hoje a palavra está colocando você no canto da parede. Não dá para sair sem uma resposta. Deus te levou assim, ó. Te levou no cantinho do ringue. E Ele está dizendo, e aí? Qual é a tua posição? Ele está procurando os fiéis da terra para que estejam com Ele. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Fique de pé no seu lugar. Já vimos que Abraão fez como o Senhor mandou, mas não 100%. Ele não sabe obedecer 100%. Sai da tua parentela. E ele leva o Ló junto. Vai ter consequências. Vai ter problemas. Ele não obedeceu 100%. Era para ter se despedido, inclusive, de Ló. Renunciar só daquilo que a gente não gosta é fácil. O difícil é renunciar daquilo que você gosta. Ah, pastor, eu morei numa terra aí que era muito quente, um sofrimento grande, aí Deus falou comigo, eu saí de lá. Mas se você estivesse num lugar prazeroso, você ia querer sair? Renúncia é você deixar para trás até aquilo que você ama. Abrão amava Ló, mas tinha que ter dito, Ló, eu recebi uma ordem para sair do meio da parentela. Deus vai cobrar isso dele da maneira mais drástica, amados. Um dia ele vai ter que renunciar o próprio filho, se quiser a bênção. O filho querido, o único filho. Nesse ponto que ele está, ele não é capaz de renunciar a um sobrinho. Deus vai pegar no pé dele. Nesse momento na vida, ele não consegue renunciar perfeitamente. E Deus queria que ele tivesse renunciado perfeitamente. Por que nós vamos passar pelo mesmo sofrimento, amados? Deus queria que Abraão ficasse ali, em Canaã. Deus até apareceu para ele, mas acho que ele se intimidou. Poxa, essa terra está cheia de cananeus. Eu pensei que essa terra estava desocupada, livre, mas tem moradores aí. Ele não entendeu, não possuiu o que Deus deu. Achou que ia receber talvez uma terra pronta, mas a terra precisava ser trabalhada, totalmente trabalhada, era uma terra desolada. Ele achou que aquele presente não era uma bênção. Ele começou a desconfiar de Deus. Você olha em volta aqui, ó, olha em volta. O que tem aqui? O que tem aqui? Não tem nada. Como cenário não tem nada. Você olha em volta. Poxa, será que vale a pena eu vir amanhã? Será que vale a pena eu continuar? Será que essa é a igreja certa? Aí começam as dúvidas. Será que aqui é a igreja certa? Será que eu batizo ou não? Será que é esse o caminho mesmo? Ontem Deus falou com você e mexeu com você e deixou você entusiasmado. Agora o diabo está assoprando um monte de coisa no seu ouvido. E ele vai tentar te seduzir, até para você não continuar mais essa caminhada. Mas ouve. Nesse momento, se você não consegue enxergar, pelo menos ouve. A mesma voz que falou com você ontem, está falando com você hoje. E esta mesma voz quer uma obediência cega, uma obediência total, uma renúncia total. Esta mesma voz quer você para caminhar com Ele, confiando nele, acreditando nele, que Ele é poderoso para suprir tudo. Esta mesma voz falou com você. E se você obedecer, o dono desta voz vai aparecer para você para dizer: é tudo verdade o que eu estou te falando. Você pode olhar em volta e não ver nada, mas eu sou o Senhor teu Deus. Confiar.
confiar cegamente, não ter medo, não viver pela aparência, nem viver pela circunstância favorável. Você não vai analisar mais nada agora, preste atenção aqui. O erro de Abrão foi ficar analisando a terra. Terra lamentável, uma terra pedregosa, uma terra perigosa, uma terra ocupada por cananeus hostis. Ele começou a analisar o que tinha em volta. Você não vai analisar mais nada. Você não vai analisar mais nada. Você vai fechar os teus olhos e você vai ver pela fé que Deus está presente para te abençoar neste lugar. Não é no Egito, não é no mundo, não é lá fora, não é em outro lugar. É aqui que Deus está fazendo a promessa. Deus está se revelando para você. É aqui que eu vou erguer a tua vida. Eu vou fazer de você uma bênção, inclusive para a tua família. Você vai ser a luz que vai brilhar dentro da tua casa. É algo grande que Deus está te prometendo. Ele só quer que você confie nele, que você tenha fé nele. Quer confiar no Senhor? Então venham todos aqui para frente em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Venham todos para cá. É a fé e a obediência. Obedece porque tem fé. E porque obedece? Porque acredita, não é? E como acredita, obedece. É passo por passo. Confiando em Deus. Eu quando pego a Via Dutra lá em São Paulo, para vir ao Rio de Janeiro, e o Francisco Silva pega no meu pé, porque eu não sei falar Rio de Janeiro, como os cariocas falam. É que nem falar tio. Oh, meu tio. Abrão era tio de Ló. O carioca ouve e fala, é tio. Tio. Eu não sei falar igual vocês. Mas quando eu pego a Via Dutra para vir ao Rio de Janeiro, eu não estou enxergando a cidade do Rio de Janeiro. Não estou enxergando. Eu só sei que eu passo num monte de pedágio. E eu olho, eu só vejo uma estrada que some atrás de uma montanha. Quando eu chego lá na Serra das Araras, não estou vendo a cidade do Rio de Janeiro. Mas eu sei que eu tenho que descer aquilo. E eu continuo, ó. Continuo. Eu não estou vendo a cidade na minha frente. Mas eu sei que aquele caminho me traz a esta cidade, ao Rio de Janeiro. Não é? Eu sei que o caminho me traz aqui. Você não está vendo a Canaã celestial, está vendo? Mas esse caminho leva você até lá. E quem é o caminho? E ele é um caminho reto, é um caminho estreito. E Deus diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus, ele procura os fiéis da terra. Ele não procura os perfeitos. Abrão é fiel, amados. Ele não é perfeito, mas ele é fiel. Ele não é perfeito, mas ele é fiel. E Deus sabe que pode investir nele. Sabe. Apesar das fraquezas, das mancadas, das vaciladas, Deus sabe que pode investir nele. Você não é perfeito. Já deu muita mancada, fala sério. Inclusive eu. Quantas mancadas eu já não dei, não é? Mas Deus sabe que pode investir em você. Deus sabe. Deus sabe que você é fiel. E você precisa continuar fiel ao Senhor. Fiel nesse caminho reto. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Continuar em Betel. O que quer dizer Betel? Casa de Deus. Fora da casa de Deus, fora de Betel, qual é a outra cidade? O outro extremo? Ai. O que é Ai? Fora de Betel você só vai achar a ruína. Do lado de Betel está o Monte Gerizim. É o monte da bênção. Do lado de Ai está o Monte Ebal. É o monte da maldição. Você tem que subir, não descer.
Abrão, ele vai descer, porque ele está fora de Betel. Esse é o problema. Tem que fazer um compromisso com Deus de continuar em Betel. Amém? De continuar firme em Betel. Isso é compromisso com Deus. Meu Deus, nada me arranca daqui. Eu posso olhar em volta e não ver nada, mas eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Você tem que acreditar que a tua bênção está aqui. Passou pela cabeça de Abraão, eu vou para o Egito, que lá deve ter uma maneira de eu vencer essa dificuldade. Amanhã nós vamos ver tudo isso, essa questão de Abraão no Egito. Mas hoje, para que descer ao Egito? Para que ir para o Monte Ebal? Para que ir para Ai? Que você já está em Betel. Compromisso de permanecer em Betel, em permanecer no caminho reto. Amém? O que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus está procurando pessoas fiéis para servi-lo. Deus quer entregar bênçãos. Como ele falou para Abraão, eu vou entregar bênção na tua vida. Você vai ser uma bênção. Imagine você ser a bênção. Sabe o que eu reparo muitas vezes? Isso acontece o tempo todo comigo. Vou entrar aqui nesse salão, segunda-feira, 9 horas da manhã, deixa eu fazer a unha, né? Não tem ninguém. Eu entro lá, fico 15 minutos, pronto, encho o salão. Às vezes eu estou numa vitrine assim, olhando, poxa, acho que eu vou comprar essa camisa. Deixa eu perguntar quanto custa. Os vendedores estão tudo caçando mosca. Estão tudo com aquela cara, né, enjoados, aquele tédio. Aí eu entro, vê pra mim aquela camisa, uma lá assim, na vitrine. Nisso que eu fico esperando, começa a entrar freguês. Aí eu pergunto pro meu vendedor, cadê minha camisa? Ele está atendendo outra pessoa. Enche a loja. Eu vou num café, eu vou num restaurante, acontece a mesma coisa. Tem gente até me convidando, pastor, fica 15 minutos no meu consultório lá. Mas enche mesmo. Você vai ser uma bênção, é isso que Deus quer fazer de você. Você é uma bênção aqui, amém? Não precisa sair caçando a bênção. Não, será que a bênção está lá fora? Será que a bênção está em outro lugar, como pensou Abraão? A tua bênção está aqui, é aqui que Deus está prometendo a bênção. É só uma voz, mas você tem fé que é Deus. Tem que ter fé. Confia cegamente nesse Deus? Então, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu não quero tropeçar, nem cair, nem ficar para trás, nem desistir e nem descer neste caminho. Eu quero subir cada vez mais até ficar em Canaã, até estar diante de Ti. Eu quero ficar em Betel para o Senhor me aparecer. Eu quero Te ver. Eu quero contemplar a Tua formosura, a Tua glória. Eu quero, meu Deus, a Tua bênção. Em nome de Jesus. Eu quero obedecer cegamente. E eu obedeço porque eu tenho fé. E porque eu tenho fé, eu obedeço. E é assim, Senhor, que eu quero caminhar. Eu peço ao Senhor que me preserve neste caminho. Não me deixe vacilar, mas firme os meus pés no Teu caminho. Por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Continue em espírito. Deixa eu orar agora. Deixa eu orar por você, porque Deus me deu graça para abençoar. E eu quero te abençoar agora. Pai querido e Deus amado, quem eu abençoar é abençoado. Recebi mandado do Senhor, e em nome de Jesus eu abençoo esta vida. Meu Deus, tira do caminho dela todos os obstáculos, as pedras, os lixos que Satanás tem colocado para desviá-la.
Por isso, meu Deus, que nós não podemos andar por vista. Nós temos que caminhar pela fé. Porque se a gente caminha pela fé, a gente ignora todos os obstáculos e todas as armadilhas do diabo. Mas se a gente fica olhando para tudo quanto é lado, acaba se perdendo. Meu Deus, eu quero que o Senhor abra os olhos desta pessoa, como Eliseu fez com seu moço. Abre os olhos desta pessoa para ver a tua glória. Aparece para esta pessoa, meu Deus. Nós queremos o progresso espiritual. Porque apesar de tudo, Abrão progrediu até Siquém. Até Siquém ele progrediu. Porque em Harã só ouviu uma voz. Mas em Siquém ele viu a tua glória. Meu Deus, eu quero que esta pessoa veja a tua glória aqui neste lugar. Neste lugar que o Senhor a tem trazido. Aqui onde o Senhor tem feito promessas gloriosas. Abençoe grandemente agora o teu filho, a tua filha. Tira, meu Deus, todo o cansaço. Multiplica a disposição e o vigor. Faz essa pessoa saltar de alegria como Abrão, que tinha 75 anos de idade, mas estava alegre, feliz, firme. Meu Deus, eu quero ver essa pessoa disposta aqui amanhã. Eu quero ver essa pessoa aqui, meu Deus, alegre, glorificando o teu nome. Meu Deus, faz um favorzinho. Isso sou eu que vou te pedir em particular. Para animar esta pessoa, manda umas bênçãos poderosas imediatamente. Quando o Senhor apareceu para Abrão em Siquém, foi para animá-lo, foi ou não foi? A gente precisa disso, meu Deus. Aparece para a gente, anima cada um de nós. Nós não queremos olhar mais em volta, nem para as dificuldades. Não queremos olhar para o tamanho do nosso salário. Não queremos olhar para o tamanho do nosso trabalho, do nosso negócio, para quem trabalha por conta. Nós não queremos olhar para a quantidade de candidatos para uma única vaga. Não, meu Deus, nós não vamos olhar para nenhuma dificuldade. Nós só vamos olhar para o Senhor e nós só vamos confiar no Senhor. Nós vamos confiar cegamente em Ti, meu Deus. Vai ser uma confiança até teimosa. Até teimosa, uma confiança até teimosa, meu Deus. Tem gente que vai dizer para nós, cabeça dura, teimoso, teimosa. Mas não adianta, nós não vamos tirar o pé da tua casa. Nós não vamos sair de Betel. Nós não vamos sair do Monte Gerizim. Nós vamos ficar, ó Deus, no lugar aqui, aonde o Senhor tem nos chamado e aonde o Senhor tem nos colocado. Eu quero a bênção, meu Pai. A bênção sobre esta vida. Para ela ter a capacidade de renunciar a tudo mesmo. Meu Deus, eu quero que o Senhor faça isso com ela. Que ela confie totalmente em Ti. E que acima do Senhor, ou ao lado do Senhor, não haja nem família, nem trabalho para impedir, nem outros compromissos. O Senhor acima de tudo. Confiando acima de tudo no Senhor. Ah, meu Deus, dá bênção agora. Eu abençoo a tua vida. Meu querido e minha querida, recebe a bênção. Ergue as duas mãos aos céus. Recebe a bênção em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida agora em nome do Senhor Jesus. Em Siquém, Abrão ficou tão feliz com a presença de Deus que ele construiu um altar e ele ofertou ao Senhor. Constrói um altar aí no teu coração, constrói. Constrói um altar dentro de você, onde não se vê ninguém mais além de Deus. Edifica um altar ao Senhor que te apareceu. Edifica a tua vida na presença de Deus. Faz da tua vida o altar de Deus. Faz da tua vida uma oferta para Deus. Oh, glória! Pai bendito, eu abençoo cada vida aqui presente, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor
as suas mãos para aplaudir ao Senhor. Oh, glória! Glória a Deus! Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.